Foi? Foi. Agora abriu. Primeiramente, boa noite, todo mundo. Como a Duda falou, meu nome é Laís Nobre, sou médica, pós-graduada em dermatologia com subespecialidade em cosmetria, né, que é estética médica, e a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina que se conecta, que faz uma conexão direta com o paciente nas redes sociais. Primeiro, quando o Léo me chamou, eu fiquei muito honrada, né, inicialmente. E no segundo momento, eu fiquei me questionando, eu tava até falando isso com ele mais cedo, de como é que eu iria fazer isso, porque é um assunto que ainda é muito difícil, né, pra gente de forma geral. Porque eu, como par de vocês, eu de igual para igual, como de vocês, né, como médica, eu sei que a rotina do consultório é puxada. Eu sei que dentro do consultório já é muito difícil a gente trazer o conteúdo para o Instagram, né, do nosso dia a dia. E aí trazer o extra consultório se torna mais difícil ainda, por todas as demandas de tempo que a gente tem. A gente tem a demanda dentro do consultório, a gente tem a demanda extra consultório com relação a tudo que a gente tem que resolver, seja da parte administrativa, financeira, de funcionário, de responder paciente. A gente tem as demandas sociais, né, da nossa família, para quem tem filho, para quem tem marido. A gente tem nossas demandas pessoais, que a gente deveria ter, na verdade, que seria nosso tempo de descanso, né, do ócio criativo, do próprio exercício físico, da alimentação, e a gente acaba deixando isso de lado, né? Até o tomar água, às vezes, a gente esquece de tão corrido que é a nossa rotina. E aí o digital não vai ser de primeira escolha, né? Ela não vai, nunca vai estar no nosso primeiro plano se a gente pensa dessa forma e se a gente se coloca dessa forma. E aí, muitas vezes a gente tem aquela vontade de postar vários stories, mas a gente não sabe o que postar, ou muitas vezes a gente quer, tem várias ideias para postar, mas a gente acaba não tendo tempo para postar. E aí, quantas vezes a gente já passou o dia inteiro com mil ideias, mas não postou nenhum story, né? Como eu falei anteriormente. E aí a gente se pega algumas frases que eu acho que é de comum para todo mundo, que é o eu não tenho tempo, como eu já falei, ou então eu não sei o que eu quero postar, eu não sei o que postar, eu não levo jeito, então isso aqui não é para mim, ou eu não quero expor a minha vida pessoal, eu quero deixar isso aqui apenas no âmbito profissional, que é um erro. Ou quando todos esses quatro já estão alinhados, é o eu não sei tirar foto, eu não sei editar e eu não sei postar. E aí, o que foi que mudou, o que foi que fez de virar essa chavezinha em relação a mim, né? Em relação a tomar o passo de começar a fazer conteúdo e ter uma presença ali no digital, ali nos stories. Foi entender que existe uma diferença entre criar conteúdo e entre documentar conteúdo. Tem um empresário norte-americano que eu assisti uma palestra ano passado no YouTube, que é o Gary Vee. Ele começou no meio do vinho e aí investiu para o marketing digital. E hoje ele fala muito sobre isso. E ele fala que existe a diferença entre criar e documentar conteúdo. Quando eu penso em documentar conteúdo, eu penso sobre algo, ou eu vejo algo, e eu abro a câmera do celular e eu gravo sobre esse algo. Não tem toda uma parte técnica, toda uma parte estrutural. E essa é a grande diferença do criar conteúdo para o documentar conteúdo. Quando a gente pensa em criar conteúdo, é uma coisa que é mais técnica, é uma coisa que é mais montada, que demanda mais tempo. A gente quer o roteiro perfeito, a gente quer o ambiente perfeito, a luz perfeita, todas as características perfeitas, e aí isso acaba fazendo com que a gente perca o time. Às vezes a gente tem um assunto que é super legal para abordar na rede social, que está em alta, que vai super engajar com o nosso paciente, mas aí por toda essa demanda que a gente necessita, por tudo isso que a gente quer da parte externa, que às vezes necessita de terceiro, a gente acaba não fazendo. E aí a gente acaba perdendo esse time mesmo de ter essa visão sobre o conteúdo. E o documentar, ele é muito mais leve, ele é muito mais fluido. É você abrir a câmera e começar a gravar aquilo que você quer que as pessoas saibam, é aquilo que você pensou, aquilo que você quer mostrar. Por exemplo, eu estou no meu consultório e eu quero gravar o meu bom dia, tomando meu café. Então eu vou lá, eu peço para minha secretária entrar na minha sala e a outra vai lá, grava ela entrando com a bandejinha, com a xícara cerâmica perfeita, com arranjinho de flores, o biscoitinho e aquilo que é muito bonito, visualmente principalmente, mas que de certa forma é montado e que não gera uma conexão tão profunda com o paciente, né? É diferente de você estar em casa e de repente você volta do seu treino, ou você está indo para o seu treino
E você pega o seu celular, você está preparando seu café, o seu pré-treino, sei lá o que for, e você pega o seu celular, coloca atrás da máquina da cafeteira e começa a gravar você preparando, e de repente você tem um insight e você fala sobre aquele insight. Então, essa é a diferença entre criar conteúdo e documentar conteúdo. O criar conteúdo é necessário, é importante, principalmente quando a gente quer se colocar numa posição, né, de autoridade quando é um assunto sério, mas a gente pode fazer uma breve introdução, às vezes, nos nossos stories, na forma de documentação, na forma de gravar mesmo o nosso dia a dia ali. Aí tá bom, Laís, entendi a diferença entre criar conteúdo e entre documentar conteúdo. Mas e aí, meus dias todos são iguais, né? A minha vida é monótona, todos os dias eu faço as mesmas coisas e eu vou gravar todos os dias as mesmas coisas? Não. E aí a gente começa a olhar o nosso dia a dia de uma forma diferente. No lugar de a gente olhar sempre para o âmbito de o que foi que aconteceu hoje, que gera muito aquele estilo de vídeo de vlog, não sei se vocês já viram, né? Que é, me acompanhe um dia no consultório, me acompanhe um dia fazendo isso, enfim, que é um conteúdo de uma forma muito legal também. E o dia ser monótono, o dia ser igual, também é um ponto muito positivo, né? Diga-se de passagem, porque você mostra que você é consistente. Então, tem seus pontos positivos, mas você não precisa mostrar todos os dias da mesma forma. Então, você pode começar a olhar com ângulos diferentes, como, por exemplo, o que foi que eu aprendi de diferente hoje? E aí você abordar esse assunto, não apenas o que foi que aconteceu. Por exemplo, estou aqui antes de ir para o consultório, lá no âmbito da nutrologia, e estava vendo um artigo aqui, estava me atualizando e vi um artigo da medicação tal que vai tirar mais gordura sem perder massa muscular. E eu sei o quanto isso é importante para o paciente, eu sei que os pacientes vão ficar muito alegres com isso, e eu posso dar um feedback ali inicial para o paciente para eles esperarem isso no futuro. Eu posso fazer um vídeo técnico sobre isso depois? Eu posso. Mas eu posso trazer isso para o meu dia a dia. Eu posso, enquanto eu estou ali em casa me preparando para fazer alguma coisa, ou até no consultório mesmo, de repente entre um paciente e outro, pegar, abrir a câmera do celular e gravar sobre isso, sobre o que eu aprendi hoje. E não só sobre a medicina, mas sobre coisas fora também. Por exemplo, estou lendo um livro sobre disciplina. Então, eu posso pegar um gancho desse livro sobre disciplina e trazer para o nosso dia a dia, como pequenos hábitos que são fora da disciplina, que são muito dissipados na comunidade de forma geral, mas que acabam interferindo no meu resultado final. E aí várias pessoas podem acabar se conectando e se vendo dessa forma também. Então, quando eu digo o que eu aprendi hoje, não é só em relação à medicina em si, mas em relação a todo o montante, todo o resto que a gente vive. Até porque a gente não vive hoje só puramente da medicina, né? Existe todos os outros N's da nossa vida. E aí, um outro ponto também que a gente pode ver é que história eu lembrei hoje. Desde uma história de um amigo seu que tenha lhe contado, que você pode trazer isso para o consultório e acabar linkando com algum assunto seu, de algo que você lembrou durante a sua formação, de um caso clínico que você tenha lembrado, de você foi fazer um esporte e estava na praia e aconteceu tal coisa, e aí eu quis trazer isso e linkei com o assunto que eu quero falar nos stories. O que foi que eu vi, que eu concordei ou que eu discordei, que aí você vai colocar muito mais também a sua personalidade em jogo, né? Você vai falar sobre o seu ponto de vista, o que também é muito importante, gerar, ter uma personalidade nas redes sociais. O que me deixou reflexivo hoje, ou o que me perguntaram hoje, pode ser desde uma dúvida do paciente, a dúvida de outra pessoa, no caixinha de pergunta, porque às vezes a gente tem esse engano de os pacientes sabem o que a gente sabe, né? Mas muitas vezes o básico do que a gente acha que é básico, na verdade, os pacientes têm dúvida e muitos deles têm dúvida sobre algumas coisas. Então é importante a gente sempre estar buscando ver nosso dia a dia de óticas diferentes para abordar de formas diferentes, mesmo que esses dias sejam sempre iguais, mas fazendo com que a gente sempre esteja presente ali. E aí uma coisa que a gente tem que ter cuidado também é sobre o nosso tom de voz. Quando a gente tá na rede social e durante a faculdade também, a gente sempre, na nossa formação de forma geral, não só na faculdade, a gente tende a falar sempre num tom de voz mais documentativo. É o aprenda, é o saiba, é o descubra, e tudo isso leva a um tom muito engessado, muito quadrado, muito frio, que afasta um pouco, né, o paciente da gente.
A rede social, ela já traz tanto volume de informação o dia todo para quem frequenta ali. É tanta informação, é tanta gente querendo te vender alguma coisa, é tanta gente querendo te ensinar alguma coisa, que isso é cansativo. Então, um paciente chega lá, ou qualquer pessoa, o seu seguidor, chega lá e vê você falando, aprenda, ou saiba, ou descubra, sempre de forma tão intensa, sempre de forma tão afirmativa, às vezes afasta mais do que aproxima. Então, é legal a gente trocar esse tom de voz mais documentativo por um tom de voz mais sugestivo. E quando foi a última vez que você olhou para isso com calma? Já pensou nisso de outro jeito? Talvez seja a hora de experimentar isso dessa forma. Então, mudar às vezes a forma de iniciar essa comunicação também é uma forma de prender mais esse espectador, dele ter uma visão diferente sobre aquilo e se conectar verdadeiramente. Poxa, eu não tinha pensado disso dessa forma. Então, talvez, deixa eu terminar aqui de ver esse vídeo, o que é que ela está dizendo. Poxa, eu não tinha pensado nisso com essa calma, eu tinha pensado por outra ótica. E aí isso acaba conectando e aproximando também o telespectador, quem está ali assistindo. E um outro ponto também que eu sinto que a gente tem muito receio é sobre a construção em público. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar 100% pronto, perfeito, para poder ser visto. Que a gente tem que estar ter construído algo para mostrar que construiu algo para que as pessoas se interessem por esse algo e nos procurem. Mas na verdade é o contrário. A vulnerabilidade ela conecta. Como eu coloquei aqui, ninguém se conecta com o que é perfeito, né? Com o que é impecável. As pessoas gostam de se sentir parte de uma comunidade, elas gostam de se sentir parte, de lhe conhecer, de sentir que você é amigo mesmo, de sentir, de ter uma interação ali com você, de ver que você é humano e que está de igual, não de igual para igual com ela, porque na maioria das vezes a relação médico-paciente, os pacientes não veem a gente dessa forma, mas de sentir uma certa vulnerabilidade, de sentir que você é humano, que você não é perfeito, que você não sabe de tudo. Então, às vezes, mostrar um pouquinho dessa nossa rotina, sabe? Tô no consultório, mas quem cuida do administrativo sou eu. Acabou o trabalho do consultório entre as consultas, mas eu tô aqui resolvendo outros BOs da clínica. Fui fazer um curso, eu falo isso porque tem amigas minhas que elas têm medo de postar fazendo curso, porque parece que elas foram que estão sendo menos inteligentes por isso, que elas ainda estão aprendendo, quando na verdade é o contrário, a gente está se especializando. Então, mostrar essa construção constante, essa vulnerabilidade constante, mostrar o nosso dia a dia, a nossa construção, para que quando a gente chegue lá, as pessoas entendam como foi que nós chegamos lá e a gente tenha criado uma rede de conexão mesmo, né? Tenha feito uma construção geral e criado uma comunidade. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de capital cultural. E aí, o que que eu quero falar com isso? É, Os criativos, eu vi até um texto sobre isso ontem, é que os criativos, eles vão dominar a internet. Que no mundo de inteligência artificial, onde qualquer pessoa hoje consegue fazer uma imagem, qualquer pessoa consegue fazer uma arte graças à IA, é muito diferente você ser criativo e você ter é, a força e a vontade de ter o passo à frente. A geração Z, por exemplo, ela é uma geração, a geração mais nova, ela é uma geração que se apega muito a inspirações principalmente norte-americanas. Então, a pessoa que é criativa, que tem um capital cultural mais destrinchado, mais aflorado, ela consegue ter percepções diferentes sobre diferentes pontos de vista. Então, ela tem repertório. O que você cria, ele só vai ser criado a partir das coisas que você consome. Então, como é que eu vou ter esse capital cultural? A partir do que você vive, do que você consome, dos museus que você visita, daquela obra de arte que você se inspira, ou daquela imagem que você se inspira, da newsletter, do Substack ali que você lê daquele autor que nem é conhecido, mas que faz sentido para você, que é informativo, seja sobre política, seja sobre moda, seja sobre o que for dentro da medicina ou fora da medicina. É sobre os ambientes que você convive, com as pessoas que você convive, sobre o livro que você lê, a música que você escuta, a rede social que você usa para se inspirar, como por exemplo o Pinterest. Enfim, existem várias formas de adquirir esse capital cultural. E quanto mais extenso esse capital cultural, mais aberto você estará para criar. E quanto mais criativo você é, mais você se destaca nesse meio.
E aí uma frase que eu gosto muito é: a forma como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. E aí, tirando desse pressuposto, e de tudo isso que eu falei, né, em relação à construção do que a gente vai postar, da diferença entre a criação de conteúdo e a documentação de conteúdo, entre o se destravar, e postar a sua construção ali pessoal, entre ter mais capital cultural para poder mostrar mais sua personalidade, né? Porque a gente gosta de algo, que a gente se identifica com algo. E eu só vou me identificar com algo, com você, se eu sei do que você gosta, né? Então, para eu ver o que você gosta, você tem que mostrar. Você tem que mostrar sua personalidade, você tem que mostrar o que você consome. E eu só vou me identificar com você se houver isso. Se não houver isso, você vai ser apenas mais um profissional, você vai ser apenas mais uma pessoa rodando ali nos meus stories. Então, essa conexão é importante. Você estar presente de todas as formas e em todas as camadas é importante. E aí, essa frase do a forma como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas, eu coloquei principalmente em relação ao a forma que a gente posta. Muitas vezes, é, a gente tira uma foto de qualquer jeito, a câmera mesmo tá suja, não usei nenhum filtro adequado, eu fiz a coisa ali da forma que eu vi que deveria fazer. E outras vezes a gente não posta porque tem esse receio de que queria que ficasse melhor, queria que ficasse mais bonito e acabou não conseguindo. E aí eu vou dar algumas dicas de como é que eu faço em relação a isso no meu dia a dia. Primeiro, eu utilizo inicialmente dois aplicativos base, um para edição de foto e um para edição de vídeo. O primeiro para edição de foto é o VS Cocam e o segundo para edição de vídeo, que é o CapCut. E aí, eu sempre utilizo os mesmos filtros nas fotos, independente da foto que seja, seja uma foto de uma coisa da rotina, seja uma foto do consultório. Eu sempre utilizo os mesmos filtros para que isso seja a minha marca, para que as pessoas identifiquem isso da forma que eu crio, porque as coisas são porque como eu falei anteriormente, a forma como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Então, eu particularmente tenho esse cuidado de sempre deixar a minha marca sobre aquele post, de sempre deixar aquilo mais visualmente bonito. Então, o que que eu faço? Inicialmente, quando eu abro minha câmera, eu sempre deixo na opção um para fazer uma foto distante, ou no zoom 2 para fazer uma foto mais de perto, ou vou alterando em relação à profundidade no modo retrato. E aí vejo qual foi a foto que mais me chamou a atenção. Quando eu vou fazer a foto também, uma coisa que eu faço, além de limpar a câmera, que eu não falei no início, é diminuir um pouquinho a exposição, porque aí fica uma foto mais bonita, a profundidade fica melhor, e aí eu sinto que isso é mais belo aos olhos e isso acaba sendo mais atrativo também. E aí são uns exemplos de fotos que eu acabei tirando. E aí depois que eu tiro essas fotos, eu entro em alguns aplicativos. E nesse aplicativo que digo que é o VS Cocam. O VS Cocam é um aplicativo que tem várias opções de filtro. E eu sempre utilizo o mesmo filtro, porque ele acaba não mudando tanto a foto, mas acaba padronizando todas as fotos. E aí eu utilizo sempre esse, que é o A6 analógico na versão 3.2, que você pode aumentar a intensidade ou baixar a intensidade. E em relação aos efeitos, eu sempre coloco o granulado 2, que aí todas as fotos vão ter o mesmo padrão e vão ter o mesmo segmento, seja a minha foto do bom dia, a foto do procedimento ou a foto do look do dia ou de alguma coisa que eu esteja usando. Todas vão ter a mesma base, todas vão ter a mesma coloração. Então, esteticamente, isso também fica mais bonito e acaba chamando mais atenção. Então, isso é uma coisa que eu faço. E além disso, às vezes eu mudo também aqui a coloração de mais quente para mais frio. Ou então a exposição eu acabo deixando um pouquinho mais escuro, porque eu gosto mesmo desse perfil. E aí eu aplico, como eu falei, em todas as fotos do meu perfil. Seja a foto do bom dia, seja a foto de um lugar que eu fui, que eu visitei, seja a foto do procedimento que eu fiz com as seringas ou com antes e depois, como tem aqui, exemplificado. Já para os vídeos, eu sempre utilizo o CapCut. E aí, eu sei que o CapCut para mim, hoje já é mais fácil de utilizar, mas eu sei que para quem nunca utilizou, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas tem uma aba de modelos no CapCut que a gente já tem modelos prontos. Então, aí você faz vários takes, você coloca dentro do aplicativo e ele já vai editar para você. Você só precisa ir mudando alguns cortes. Então, essa aba de modelos é bem legal. Você acha vários vídeos com batidas diferentes.
vídeos estilo vlog, vídeos estilo dia a dia, vídeos viagem. Você vai aqui pesquisando e vai aparecendo e você consegue colocar trechos do seu dia a dia. Então, o que que você vai fazer? Você vai o que que eu faço, né? Eu documento o meu dia a dia, eu pego vários trechos, sem pensar muito mesmo. Tô num táxi indo para algum lugar, gravo. Tô fazendo café, gravo. Tô fazendo algum exercício, gravo. E no final eu vejo o que que dá pra juntar, junto tudo. E aí acabo fazendo uma documentação mesmo do meu dia, sem ter perdido tanto tempo e estando presente e gerando uma certa conexão. E aqui seriam alguns exemplos desses vídeos que eu falei. Esse primeiro eu tô só mostrando alguma coisa que eu comprei, porque algumas pacientes tinham pedido. Nesse outro eu já tô falando, já tô fazendo um mini vlog de um dia que eu tava num curso. E no terceiro era só um mini vlog da manhã mesmo. E todos eles, a única coisa que eu fiz foi pegar vários trechos, juntar e colocar uma música de fundo. Acaba sendo um conteúdo que é legal, que chama atenção e que gera engajamento também no seu perfil e que faz você estar presente também, não apenas como médico, não tecnicamente, mas como pessoa. E aqui, saiu? Não tá aparecendo a frase. Ah, Aqui. agora apareceu para mim. E aqui a frase final que eu gosto muito, que é: tudo quando te vier à mão para fazer, faze-os conforme as tuas forças, de Eclesiastes 9:10, que é justamente sobre isso. Às vezes a gente se apega muito a fazer uma medicina de excelência, a estar presente ali no consultório com excelência. Mas a gente não pode deixar os outros âmbitos da nossa vida também em um segundo plano, né? Então, a excelência ela tem que estar presente em tudo que a gente se propõe a fazer. E hoje o digital é uma realidade no nosso trabalho. Ele faz parte do nosso trabalho. Então, essa frase fala muito sobre isso, sobre você fazer conforme as suas demandas e conforme a sua força, aquilo que você se propôs a fazer. E foi basicamente isso. Perfeito. Muito obrigada, Laís. Você trouxe um conteúdo incrível. Já salvei aqui a sugestão quanto à edição das fotos, para colocar. E teve uma frase que você trouxe que é a vulnerabilidade conecta, que é muito Isso, interessante, que é para gente, que é para a gente esqueça a perfeição de lado, né? Até para que a gente não se prive de mostrar o nosso lado, a nossa vida, e entenda que o que é real é o que conecta. exatamente. Obrigada. Por nada. Time, alguém tem alguma dúvida? Queria trazer algum ponto. Só está colocando aqui no chat. Muito boa aula. Já sei as dicas. Aula excelente. Então é isso. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Às vezes eu pego muitas influências mesmo de outras categorias para se inspirar em relação aos conteúdos de outras redes sociais, sabe? TikTok, algumas páginas apenas de leitura. E isso acaba agregando muito no nosso dia a dia mesmo. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, estou disponível. Ótimo, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Laís. Até mais.